Sabe, é uma coisa bem curiosa. Já parou para pensar que as letras que a gente escreve nem sempre batem com os sons que a gente realmente fala? Pois é. Hoje a gente vai desvendar esse universo dos sons da fala e explorar duas áreas super interessantes da linguística: a fonética e a fonologia. E para a gente não se perder, o nosso roteiro aqui é bem direto, tá? Primeiro, vamos entender esse enigma dos sons da fala. Depois, a gente define direitinho o que é a fonética, depois o que é a fonologia, coloca as duas lado a lado para comparar e, o mais legal, vamos ver como isso tudo aparece no nosso dia a dia. Então, vamos lá, começando pelo começo. A nossa comunicação de todo dia, essa que a gente nem para pensar, esconde um baita quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que, na maioria das vezes, passa totalmente batido. E a pergunta que está no centro de tudo, a que vai guiar nossa conversa, é essa aí. Letra e som são a mesma coisa? Bom, a resposta ela é um pouquinho mais complicada do que parece à primeira vista. E olha que exemplo perfeito para a gente entender isso. Imagina uma criancinha aprendendo a falar. Alguém fala cachorro, e o que ela consegue dizer? Algo tipo au au ou totó. Percebe? Existe uma distância enorme entre o que ela ouve, o que ela quer dizer e o que ela consegue produzir fisicamente com a boca. E é exatamente aqui que entram as nossas ferramentas. Para decifrar esse mistério todo, a linguística dá para a gente duas lentes especiais, sabe? Duas formas diferentes de olhar para o mesmo problema. Uma é a fonética e a outra é a fonologia. Bora começar pela primeira lente, então. A fonética. Pensa nela como a parte física da coisa, o lado concreto, sabe? A fonética está preocupada com aquilo que a gente pode medir, com a física por trás de cada som que a gente produz. O ponto principal aqui é o seguinte: a fonética estuda a matéria-prima da nossa fala. Ela não quer saber o significado da palavra, mas sim como o som é feito. Como a gente usa a boca, a língua, os dentes, como esse som viaja pelo ar em forma de ondas e como nosso ouvido finalmente capta tudo isso. E para entender isso tudo, a fonética se divide em três partes, três ramos. O primeiro é a articulatória, que olha para a produção do som, o que a língua faz, os lábios, as cordas vocais. Depois vem a acústica, que é a física pura, como as ondas de som viajam pelo ar. E por último, a auditiva, que estuda como o nosso ouvido e o nosso cérebro recebem e entendem esse som. É a jornada completa, da boca de quem fala até o cérebro de quem ouve. Beleza, essa foi a nossa primeira lente, a da física. Agora, vamos trocar de lente. Chegou a hora de olhar pela perspectiva da fonologia. Se a fonética era sobre o som concreto, a fonologia é sobre o sistema, sobre a função que aquele som tem dentro de uma língua. É mais abstrato. Ou seja, a fonologia estuda como os sons se organizam dentro de uma língua específica, como o português, por exemplo. O que ela quer saber é quais diferenças de som realmente importam para a gente conseguir distinguir uma palavra da outra. É como se ela estudasse as regras do jogo dos sons de cada idioma. E a grande estrela da fonologia, a peça central, é o tal do fonema. E atenção, o fonema não é o som físico que sai da boca. Ele é a representação mental daquele som. É a menor unidade de som que, se a gente trocar, muda completamente o significado de uma palavra. E para isso ficar bem claro, olha só este exemplo: faca e vaca. A única, mísera diferença entre as duas palavras é a troca de um som, do F pelo V. Fisicamente, o movimento da boca é quase idêntico, mas aquela pequena vibração das cordas vocais que a gente faz para produzir o V, pronto, muda tudo. O significado vira outro. Isso é a fonologia na prática, pura e simples. Certo, a gente já viu as duas lentes separadas, né? Agora chegou a hora da verdade. Vamos colocar as duas lado a lado para entender de uma vez por todas qual é a diferença e como elas se completam. E para ajudar a gente a gravar isso, tem uma analogia que é perfeita. Pensa assim, a fonética é como um cientista que tem um catálogo com todas as cores de tinta que existem no mundo, analisando a química de cada uma. Já a fonologia é como um artista que pega esse catálogo e seleciona só algumas cores, a paleta específica que ele vai usar para pintar o quadro dele para criar significado. E essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, a fonética, com foco no som físico, que a gente chama de fone. Do outro, a fonologia, focada na função do som, o fonema. A fonética é universal, ou seja, ela estuda qualquer som que um ser humano consegue fazer. Já a fonologia é específica de cada língua. Basicamente, a fonética pergunta como esse som é feito, enquanto a fonologia pergunta para que esse som serve, como ele cria significado. Ok, mas e daí? Para que serve saber
tudo isso na vida real, fora dos livros e da faculdade. Bom, agora a gente vai para a parte prática, para ver o impacto real de tudo isso no nosso mundo. E pode acreditar, o impacto é gigante. Pensa na fonoaudiologia, por exemplo. É a base de tudo para tratar distúrbios da fala. E na tecnologia? É por causa desses estudos que assistentes de voz como a Alexa ou a Siri conseguem entender o que a gente fala. E claro, na educação, aí é simplesmente essencial. Principalmente na educação. Entender essa relação entre a letra escrita, que a gente chama de grafema, e o som que ela representa, o fonema, é a chave de ouro da alfabetização. Um professor que entende bem disso consegue ajudar as crianças a aprender a ler e escrever de um jeito muito, mas muito mais eficiente. É por isso que, como os próprios materiais de universidades como a UFSJ deixam claro, estudar fonética e fonologia não é só uma curiosidade acadêmica. É, na verdade, um pilar, um conhecimento fundamental para formar bons professores, fonoaudiólogos e linguistas, ou seja, todos os profissionais que lidam com a ferramenta mais básica da gente, a comunicação. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta lá para o começo. Da próxima vez que ouvir alguém falando, ou até mesmo lendo um texto em silêncio, talvez a percepção seja um pouco diferente. Fica aí a reflexão. Será que agora, com essas duas lentes novas, já dá para ouvir melhor a diferença? Aquela diferença sutil, mas super poderosa, entre o som físico e o significado que ele carrega?